E se eu te dissesse que os terremotos que sacodem a terra, os mares que se levantam em fúria e as catástrofes que vemos toda semana nas notícias não são meros acidentes da natureza, mas sinais que já estavam escritos na palavra há milhares de anos? Pense por um momento em cada tremor do solo, em cada cidade devastada por um desastre repentino. E se por trás de tudo isso houvesse uma mensagem profética que o mundo insiste em ignorar? Jesus falou de terremotos em diferentes lugares como parte dos últimos dias, e o livro de Apocalipse descreve um grande sismo que fará as nações tremerem. Não são apenas advertências antigas, são códigos vivos que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O coração humano busca explicações na ciência, nas estatísticas, no acaso, mas a profecia bíblica nos mostra um panorama muito mais profundo e perturbador. Cada catástrofe pode ser um lembrete de que os tempos finais avançam com passos firmes. Você já sentiu essa inquietação, essa sensação de que o que acontece não é normal, de que o mundo está prestes a entrar em algo que não poderá controlar? Se sim, você não está sozinho. Milhões percebem isso, embora poucos se atrevam a reconhecer em voz alta. Hoje, vamos entrar juntos na profecia que explica terremotos e catástrofes recentes. E o que ela revela pode mudar por completo a forma como você vê o presente e o futuro. O que você vai ouvir não é acaso, é advertência. A Bíblia nunca falou de desastres naturais como simples acidentes, mas como sinais proféticos que acompanhariam o avanço da história humana até seu clímax final. O próprio Jesus, em Mateus 24, advertiu com clareza: haverá terremotos em diferentes lugares. Ele não disse talvez, não apresentou como uma possibilidade remota. Ele afirmou como um fato que marcaria os últimos tempos. E se pensarmos bem, nunca na história tivemos tanta informação global para ver como esses eventos se multiplicam em questão de dias. Como se a própria criação gritasse que algo se aproxima. O profeta Isaías falou da terra cambaleando como um bêbado, e em Apocalipse se descreve um terremoto tão grande que moverá os alicerces das nações. Não é apenas poesia, é uma descrição profética que hoje parece cada vez mais próxima do que vemos nas telas de nossas televisões e celulares. Cada catástrofe recente, cada abalo inesperado, nos lembra que as profecias não estão dormindo, estão vivas, pulsando na própria terra debaixo dos nossos pés. Mas o que muitos ignoram é que esses tremores não apenas destroem cidades, também sacodem corações. Você nunca sentiu aquela mistura de medo e espanto ao ver como, em segundos, tudo o que parecia estável pode ruir? Esse é o primeiro golpe emocional da profecia. Mostrar-nos que nada neste mundo é eterno nem indestrutível. E, ao mesmo tempo, é um chamado urgente para olhar além do visível, porque o que ocorre na superfície é apenas um reflexo de algo muito mais profundo no plano espiritual. Diga-me algo com toda sinceridade. Você já se perguntou se estaria pronto se essas profecias de terremotos e catástrofes se cumprissem justamente na sua cidade, no seu bairro, na sua própria casa? Não falo de um medo passageiro, mas daquela certeza interna de estar no lugar certo, no tempo certo, fazendo a vontade de Deus. Porque quando a terra se abala e tudo o que é humano parece frágil, a única coisa que permanece firme é a promessa profética que o Senhor deixou escrita para nós. E aqui quero te convidar a um ato de fé simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: Senhor, quero estar firme na tua verdade. Ao fazer isso, você não apenas declara o desejo de permanecer de pé em meio aos últimos dias, mas também acende uma luz que outros poderão ver e se sentir fortalecidos. Você nunca sabe a quem sua palavra pode alcançar neste mesmo momento. A primeira revelação que precisamos observar com atenção é que os terremotos não aparecem nas Escrituras como simples acidentes geológicos, mas como sinais que marcam um antes e um depois na história profética.
Quando Jesus falou em Mateus 24 sobre terremotos em diferentes lugares, ele não estava descrevendo algo isolado. Estava colocando essas catástrofes dentro de um mesmo pacote de sinais que incluem guerras, pestes e falsos profetas. Ou seja, cada abalo da terra se torna um lembrete de que o tempo avança rumo a um cumprimento maior. Veja o que diz Apocalipse capítulo 6, quando o sexto selo é aberto. E houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como pano de saco de crina, e a lua inteira se tornou como sangue. Aqui não se trata apenas de um tremor físico, mas de um evento que altera toda a natureza e também sacode os sistemas humanos. E o impressionante é que muitos estudiosos veem nesses textos uma conexão com os desastres que já estamos presenciando no mundo. Vulcões ativos, ondas sísmicas, tsunamis repentinos, cidades inteiras abaladas em questão de segundos. Não te parece impactante que o que foi escrito há milhares de anos se encaixe com tanta precisão no que vemos hoje nos noticiários? A profecia não fala em metáforas vagas, fala com clareza, como se quisesse que não restasse dúvida. O que a Terra vive não é acaso. É parte de um plano maior que aponta para os últimos dias. O mais surpreendente é que a profecia não aponta os terremotos e catástrofes apenas como fatos locais, mas como advertências globais. Em Apocalipse 16, é mencionado um terremoto tão grande que nunca houve igual, desde que os homens existem sobre a terra. Pense nisso. Não estamos falando de um desastre isolado, mas de um abalo que afeta a própria estrutura do mundo. E quando vemos o que tem acontecido nestes últimos anos, placas tectônicas se rompendo, vulcões despertando, tempestades fora de controle, entendemos que a linguagem bíblica não era exagero, era antecipação. O inquietante é que essas catástrofes não apenas atingem a terra física, também expõem a fragilidade do nosso sistema global. O que acontece quando um terremoto interrompe cadeias de suprimento, apaga cidades inteiras, colapsa hospitais, deixa milhões no escuro? A profecia nos mostra que chegará um momento em que tudo o que parecia estável ruirá em questão de horas, tal como João escreveu. Em um só dia virão as suas pragas, e será queimada no fogo. Você percebe o que isso significa? Que o que chamamos de segurança moderna, cidades iluminadas, tecnologia avançada, mercados globais, pode em segundos se transformar em um cenário de caos. E isso é exatamente o que a palavra nos advertiu, para que estivéssemos atentos, não confiando em estruturas humanas, mas buscando refúgio no eterno. Se você chegou até aqui, é porque o seu coração sente o mesmo que o meu, que essas profecias não são histórias antigas, mas advertências vivas para o nosso tempo. E quero te pedir algo simples, mas de grande impacto. Dê um gostei neste vídeo agora mesmo. Não é apenas um clique, é uma forma de dizer: quero que mais pessoas despertem para esses sinais proféticos. Além disso, quando você faz isso, a mensagem vai mais longe e pode tocar alguém que hoje precisa ouvir esta verdade. E se você conhece alguém que se pergunta por que o mundo está tremendo de tantas formas, compartilhe com ele. Talvez esse pequeno gesto seja a faísca que desperte uma fé adormecida. Há uma revelação que muitos ignoram, mas que está escrita com absoluta clareza nas páginas da profecia. Chegará um momento em que os terremotos e catástrofes não apenas sacudirão a terra, mas também abrirão o invisível, como se o próprio céu se rasgasse diante dos nossos olhos. Em Apocalipse 11 se fala de um terremoto tão forte que a cidade cai. Milhares morrem e, em meio a esse caos, aparece um detalhe arrepiante. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Ou seja, esses eventos não são apenas destruição, são também um cenário onde Deus mostrará o seu poder e forçará a humanidade a decidir de que lado quer estar. Imagine esse instante: prédios desmoronando,
mares invadindo cidades, mas ao mesmo tempo multidões caindo de joelhos, reconhecendo que as Escrituras estavam certas o tempo todo. O clímax dessas profecias não está no medo, mas na revelação de que, mesmo em meio às ruínas, a voz de Deus se ouve mais forte do que nunca. E o mais impactante é que, segundo as profecias, este não será um evento isolado, mas parte de uma cadeia de sinais que marcarão o limiar definitivo dos últimos dias. O que vimos até agora é apenas uma parte de um panorama muito mais amplo, e a profecia insiste que esses terremotos e catástrofes recentes são apenas o início de algo que vai abalar não só a Terra, mas também a fé de milhões de pessoas. Por isso quero falar diretamente com você. Não ignore esses sinais. Inscreva-se agora mesmo neste canal. Ative as notificações e acompanhe cada novo estudo profético. Clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para alguém que você ama. Porque pode ser que hoje mesmo essa pessoa precise ouvir esta advertência que vem da palavra de Deus. E se o seu coração arde ao ouvir essas revelações, escreva nos comentários: Senhor, quero discernir os tempos. Esse simples ato pode ser um testemunho vivo para outros que ainda estão em dúvida. E fique atento, porque no próximo vídeo vamos revelar outra profecia igualmente impactante. Um sinal escrito há milhares de anos que explica por que as nações mais poderosas do mundo estão se movendo de uma forma que muitos não entendem.